Tem dias em que a gente acorda já cansado, como se a noite tivesse levado embora mais energia do que trouxe. E o pior é que a gente nem sabe de onde vem esse desgaste. Parece que a alma está carregando um peso invisível, um cansaço que não tem nome, mas que grita no corpo, nas decisões, na vontade de seguir em frente. É como se o mundo todo tivesse debruçado nas suas costas, te empurrando para baixo devagarzinho. E sem perceber, você vai aceitando esse estado como se fosse normal. Mas não é. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar sobrecarregado. Entre viver com propósito e viver exausto. E a primeira coisa que você precisa entender é que muitas vezes não é o que você faz que te cansa. É com quem, onde e por quê. Já reparou que tem gente que entra na sua vida como se fosse um furacão? Quando passa, deixa tudo fora do lugar. Você até tenta manter a paz, mas a presença dessas pessoas parece sugar sua energia feito vampiro emocional. Sabe aquele tipo que nunca tem uma palavra leve, que transforma qualquer assunto em tragédia? Pois é, às vezes a exaustão vem disso. Não é física, é emocional. E ela pesa mais. Essas pessoas não gritam, não batem porta, mas saem da sua vida deixando um silêncio pesado, como se tivessem apagado a luz da sala. E o pior, você nem percebe na hora, só sente o cansaço depois. Agora imagina que sua energia é uma bateria. Cada conversa, cada encontro, cada oi que você dá ou recado que ouve, pode recarregar ou descarregar. E tem gente que é especialista em te deixar no vermelho. São aqueles que chegam sorrindo, mas saem deixando uma nuvem cinza. A conversa começa leve e termina numa avalanche de lamentações. E você ali preso, tentando achar um jeito de sair sem parecer rude. E quando finalmente consegue sair, já se foi metade da sua força, metade da sua vontade de viver o dia. É como ir a uma festa e sair com fome. Mas calma, não precisa virar monge nem morar no alto de uma montanha para se proteger disso. A saída está nas suas mãos. Reconhecer os sinais. Se só de ouvir a voz da pessoa você já se encolhe por dentro, é sinal de alerta. Se todo encontro vira uma sessão de queixas e desabafos intermináveis, você tem o direito e o dever de dizer hoje não. Gentilmente, mas com firmeza. Porque manter sua energia não é egoísmo. É responsabilidade com sua própria saúde mental. Você não precisa carregar o mundo nas costas só porque os outros não sabem lidar com o peso deles. E é aqui que o estoicismo brilha como um farol no meio da tempestade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como reagimos a elas. Ou seja, mesmo quando o ambiente é caótico, você pode escolher não deixar que ele entre em você. Sua mente é uma fortaleza. Proteja-a. Quando alguém tentar jogar uma tonelada de negatividade em cima de você, respira fundo. Imagina que aquilo é só um barulho distante e segue. A serenidade não vem do silêncio externo, mas da ordem que você cria dentro de si. E essa ordem começa quando você aprende a fechar a porta para quem só sabe trazer bagunça. Trocar um almoço cheio de queixas por uma caminhada no parque é um ato de amor próprio. Escolher um livro ao invés de ouvir mais um drama repetido é um investimento em paz. A vida já tem desafios demais por natureza. Não aceite carregar o que não é seu. Se não dá para evitar completamente essas pessoas, ao menos aprenda a manter uma distância segura. Ouça sem absorver. Veja sem se envolver. Sua energia é como ouro. E ouro não se dá para qualquer um. Você já reparou como a bagunça ao seu redor afeta diretamente seu humor? É quase como se cada copo fora do lugar. Cada roupa jogada num canto tivesse o poder de roubar um pedacinho da sua paz. A gente vai se acostumando com a desordem e, sem perceber, ela vira cenário permanente. Mas o que parece só um detalhe visual, na verdade, mexe com sua mente. A desorganização é como uma névoa invisível que confunde, atrasa, irrita e, o pior, drena sua energia. Quando tudo está fora de lugar, até as tarefas mais simples parecem montanhas, e você começa o dia já tropeçando na bagunça do ontem. Agora fecha os olhos e imagina a sua vida como uma estrada reta,
tranquila, mas cheia de entulho pelo caminho. Cada item fora do lugar é uma pedra que te obriga a desviar, a parar, a recalcular. O trajeto que podia ser leve vira um zigue-zague cansativo. E isso não é só metáfora. Estudos mostram que ambientes bagunçados aumentam o estresse, reduzem a produtividade e afetam até a qualidade do sono. Parece exagero? Não é. Sua casa, seu quarto, sua mesa, tudo isso fala com a sua mente o tempo todo. E quando o diálogo é caótico, sua cabeça vira um labirinto. A boa notícia é que você não precisa virar minimalista radical, mas começar aos poucos já muda tudo. Que tal aplicar a técnica das 3 categorias? Escolhe um canto da casa e separa os itens em manter, doar e descartar. Vai por mim. Tem coisa ali que você nem lembrava que existia. E só de tirar, já sente um alívio, como se abrisse uma janela na alma. Não é só sobre jogar fora. Sobre fazer espaço. Não apenas no armário, mas dentro de você. E aí o ar começa a circular de novo. A vida começa a andar. Deixe à vista só o essencial. Cada objeto que permanece no seu espaço precisa justificar sua presença. Quando tem menos coisa, sobra mais foco. E com foco, vem leveza. Porque no fundo, o caos externo rouba nossa clareza interna. É como tentar escrever um poema no meio de um furacão. Não dá. Mas quando o ambiente colabora, sua mente flui. Sua criatividade aparece. Sua disposição renasce. E o que antes parecia um dia perdido, agora vira um novo começo. A filosofia estoica sempre defendeu a simplicidade como caminho para a paz. Sêneca dizia que quanto menos precisamos, mais livres somos. Não se trata de viver com pouco por obrigação, mas por escolha. Quando você decide que vai manter por perto só o que importa, as distrações diminuem, os ruídos desaparecem, e o silêncio que sobra não é vazio. É espaço fértil. É presença. É você ouvindo a si mesmo. Então, da próxima vez que se sentir irritado sem motivo, dá uma olhada ao redor. Às vezes, a origem do cansaço está ali no canto da sala, em cima da mesa, acumulando poeira e confusão. Comece pequeno. Um gaveta hoje, uma prateleira amanhã. A cada pedaço de ordem que você cria no mundo externo, um novo pedaço de paz se organiza dentro de você. Às vezes, a preocupação vira um hábito tão automático que a gente nem percebe mais o quanto ela suga. A mente começa a rodar como se fosse uma máquina de lavar desregulada, batendo, girando, travando. E aí você se vê preso em pensamentos que não levam a lugar nenhum. É como estar num carro que acelera, mas não sai do lugar. O barulho está lá, o gasto de energia está lá. Mas o movimento real, esse não acontece. Você se desgasta por coisas que talvez nem aconteçam. Vive antecipando problemas, ensaiando respostas, prevendo o pior. E o presente fica esquecido, no fundo da mochila da mente. Imagina sua cabeça como uma casa, mas em vez de mobília confortável, tem pilhas e mais pilhas de caixas cheias de e se? E se der errado? E se não gostarem? E se eu falhar? Essas caixas ocupam tanto espaço que você mal consegue se mexer. A luz do agora não entra, porque está tudo entulhado com medos que ainda nem nasceram. E assim você deixa de viver o que tem de real, porque está ocupado demais com o que talvez nunca venha. A preocupação excessiva é isso. Um peso invisível que paralisa. E o mais cruel é que quanto mais você tenta controlar tudo, mais impotente se sente. A saída começa com uma escolha. Escolher focar no que está ao seu alcance. O estoicismo ensina isso com clareza. Não perca tempo tentando controlar o que não depende de você. Em vez de se torturar com a possibilidade de um projeto fracassar, concentre-se em dar o melhor de si. O resultado não está nas suas mãos, mas o esforço sim. E isso muda tudo. Quando você muda o foco, sua mente desacelera. Aquele redemoinho de dúvidas começa a se acalmar. E você respira melhor. Uma dica prática que funciona de verdade. Escreva. Coloque no papel aquilo que está te afligindo. Dá nome ao medo. Escreve sem filtro. Você vai se surpreender com o que aparece ali. Às vezes, a tempestade na cabeça vira garoa no papel, e só de ver os pensamentos de fora, você ganha perspectiva.
Parece simples, me é, mas é como acender uma lanterna num cômodo escuro. Você começa a enxergar o que realmente importa e descobre que a maior parte do que te assusta, na verdade, é só sombra projetada. Outra maneira de aliviar esse peso é fazer o que te recarrega. Pode ser algo pequeno, uma caminhada, ouvir uma música que você ama, cuidar de uma planta, tomar banho com calma. Esses rituais são como pausas sagradas no meio da confusão. Eles não resolvem todos os problemas, mas te colocam de volta no eixo. E quando você está no eixo, até os problemas parecem menores. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que o sofrimento vem da tentativa de controlar o incontrolável. Preocupar-se com o que está além do seu alcance é como gritar contra o vento. Ele não vai parar só porque você está incomodado. Mas você pode fechar a janela. Você pode escolher a paz. Porque ela não chega gritando, ela chega quando você se cala por dentro. Comparar-se com os outros é uma armadilha silenciosa. Às vezes, sem nem perceber, você entra numa corrida que nunca começou e que nem é sua. Abre as redes sociais e vê gente viajando, sorrindo, conquistando, vivendo o que parece ser uma vida perfeita. E aí vem aquela pontada quase invisível, mas cortante. Por que comigo não é assim? O que eu estou fazendo de errado? E quando você se dá conta, está medindo sua jornada com a régua dos outros. Só que o problema é que cada régua tem uma medida diferente. E o que serve para um não se encaixa no caminho do outro. Imagine que sua vida é um mural sendo pintado. Um projeto seu cheio de cores, formas e texturas que só fazem sentido no seu olhar. Mas, em vez de focar no seu mural, você passa o tempo espiando o do vizinho. Observa cada detalhe, cada pincelada, cada progresso. E no processo, começa a duvidar da beleza do que está criando. Esquece que o seu traço é único, que sua arte tem seu tempo, que suas cores têm seus significados, e assim vai apagando suas próprias cores tentando imitar uma obra que nem sempre é real. O estoicismo é firme nesse ponto. Foque apenas no que está sob o seu controle. Comparar-se com os outros é como tentar mudar o tempo. Você pode reclamar da chuva, mas ela vai cair do mesmo jeito. Então, por que não usar esse tempo para fortalecer o seu abrigo? Sua caminhada é só sua, e ninguém mais vive com seus sapatos. Cada um carrega uma história, e muitas vezes, o que parece perfeição nos outros é só maquiagem bem passada. Você não vê os bastidores, só a vitrine, e vitrine engana. Para sair dessa cilada, comece a celebrar suas próprias vitórias, mesmo as pequenas. Conseguiu acordar cedo? Parabéns. Cumpriu uma tarefa chata? Vitória. Deu um passo para sair de uma situação difícil? Honre isso. Quando você começa a valorizar seu próprio progresso, a comparação perde força, porque aí a referência passa a ser quem você era ontem. E isso sim é justo. Isso sim é crescimento real. Uma boa ideia é definir metas que façam sentido para você. Nada de usar o sucesso alheio como ponto de partida. Se o seu objetivo é melhorar sua saúde, compare seu desempenho atual com o mês passado. Não, com o corpo sarado de alguém que vive disso. Isso te dá clareza e te mantém no caminho, porque é muito fácil perder o rumo quando a bússola está na mão de outra pessoa. E para fechar esse ponto, com chave de ouro, pratique a gratidão. Tire uns minutos por dia para listar o que você já tem, o que já conquistou, o que já superou. A gratidão muda o foco do que falta para o que já está presente. E quando você olha para a sua vida com esse olhar, começa a perceber que talvez você já tenha muito mais do que imaginava. A insônia é aquele visitante indesejado que chega sem ser chamado e se recusa a ir embora. Ela se instala no canto da sua cama, cutuca seus pensamentos e transforma a madrugada num desfile de preocupações. E o pior, no dia seguinte ela ainda caminha ao seu lado cobrando a conta do cansaço. Dormir mal não é só perder horas de descanso, é perder disposição, clareza, humor. É como tentar atravessar o dia com os olhos embaçados e os nervos à flor da pele. A mente gira devagar, como se estivesse atolada. O corpo dói, reclama, e tudo parece mais difícil do que realmente é.
Você já tentou viver um dia inteiro depois de uma noite mal dormida? É como tentar correr em areia fofa. Tudo exige o dobro de esforço, e mesmo assim, o rendimento é pela metade. A paciência some, o foco escapa, e até o café parece impotente diante do sono que se arrasta. O pior é quando esse padrão se repete. A insônia vira rotina, e você começa a achar que viver cansado é normal. Só que não é. O sono não é luxo, é necessidade básica. E quando ele falta, tudo ao redor começa a desmoronar devagar, inclusive você. A filosofia estoica fala muito sobre equilíbrio e disciplina. E isso vale também na hora de dormir. Ter uma rotina noturna é como criar um ritual sagrado para acalmar a mente. Ir para a cama no mesmo horário, evitar telas antes de deitar, tornar o quarto um lugar de repouso real. Essas pequenas atitudes repetidas dia após dia vão ensinando seu corpo e sua mente a relaxar. E quando o descanso vira hábito, o dia seguinte ganha outra cor. Você acorda mais leve, mais centrado, com mais presença para viver o agora. Agora pensa comigo. Seu quarto é o templo do seu descanso. Que tipo de energia você está permitindo? Ali dentro, trabalha na cama, vê série até dormir, fica rolando o celular até o olho arder? Tudo isso confunde seu cérebro. Ele não sabe mais se aquele espaço é para relaxar ou para se manter alerta. E aí, quando você finalmente quer dormir, a mente não desliga. Fica rodando como uma máquina emperrada. Mudar isso é questão de escolha, de respeito por si mesmo. Se o estresse atrapalha o sono, que tal começar por ele? Experimente uma respiração profunda antes de deitar. Feche os olhos, respire. Devagar, sinta o ar entrando e saindo. Parece simples, mas acalma o sistema. Uma meditação leve, uma leitura tranquila, tudo isso ajuda. Você não precisa de remédio, precisa de silêncio, de desacelerar, de se permitir desligar, porque ninguém consegue carregar o mundo nas costas sem recarregar as próprias baterias. Então lembra disso. A insônia rouba sua energia em silêncio, e você nem percebe o quanto ela te esgota até se ver no limite. Dormir bem é um dos maiores atos de autocuidado que existem. E se você não se priorizar nessa área, tudo o resto vai desandar. Cuide do seu sono como quem cuida de um jardim, com carinho, rotina e presença. Tem algo ainda mais sutil que rouba nossa energia: viver, fugindo da verdade. Às vezes a gente sabe o que precisa mudar, o que está errado, o que já passou do ponto, mas escolhe olhar para o outro lado. Faz de conta que está tudo bem, como quem varre a sujeira para debaixo do tapete, torcendo para ninguém notar. Só que por dentro, a alma percebe, e é ela quem cobra. Esgotamento, irritação, desânimo. É o preço que se paga por ignorar aquilo que precisa ser encarado. Fingir que está tudo certo não alivia. Cansa. E muito. Você já se pegou torcendo para que algo mudasse por conta própria, sem ter que agir? Tipo esperar que uma relação melhore sozinha, que aquele problema se resolva no tempo, que o incômodo suma como mágica. Isso é comum, mas é perigoso, porque enquanto você espera, o problema cresce, ganha força, cria raiz, e a energia que você usa para manter essa ilusão acaba sendo maior do que a que precisaria para resolver. Fugir da verdade é como andar com uma pedra no sapato fingindo que não está doendo. O passo até continua, mas a dor vai ficando cada vez mais insuportável. Estoicismo ensina algo simples e poderoso. Aceite o que não pode mudar e mude o que está nas suas mãos. Parece óbvio, né? Mas não é. Quantas vezes você já gastou energia tentando controlar o incontrolável, tentando fazer o outro mudar, tentando forçar situações, tentando manter o que já devia ter sido deixado para trás? Isso cansa. Porque é como remar contra a correnteza. Não é sinal de força, é desperdício. Às vezes o verdadeiro poder está em soltar. Aceitar a realidade não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Significa olhar para o céu e perceber que vai chover. E em vez de reclamar da nuvem, você abre o guarda-chuva. Segue em frente, mesmo com os pés molhados, mas com a consciência tranquila. Você fez o que dava,
Você agiu com lucidez. E com o tempo, essa postura de aceitação ativa transforma a forma como você vive, porque você para de lutar contra o inevitável e começa a investir no que pode de fato ser transformado. E não é só com o mundo externo. Às vezes, a maior fuga é de nós mesmos. Evitamos encarar nossas falhas, nossos limites, nossas feridas. Colocamos máscaras, ensaiamos sorrisos, seguimos o baile. Mas dentro tudo continua ali pulsando. Só que quanto mais a gente empurra, mais o corpo sente. Dor de cabeça que não passa, peso no peito, insônia. São gritos do corpo dizendo: "Ei, tem coisa aí que você precisa ver." Não ignore esses sinais. Então, se hoje algo está te sugando por dentro, talvez seja a hora de parar, respirar e perguntar com honestidade: o que eu estou evitando enxergar? Porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. E fugir dela só adia o alívio que você tanto precisa. Tem um tipo de desgaste que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde: deixar de investir em si mesmo. Viver correndo para resolver tudo dos outros, tentando agradar, cumprir promessas, participar de tudo. Ser útil em toda parte. E aí, quando sobra um tempinho, você mal sabe o que gosta de fazer. Parece exagero, mas muita gente desaprende a cuidar de si. O corpo dá sinais. Cansaço constante, desânimo, sensação de estar sempre atrasado com a própria vida. Como se o tempo passasse e você ficasse parado, só servindo aos roteiros alheios. É como emprestar seu carro todos os dias e esquecer que o tanque precisa ser abastecido. Agora imagina sua energia como um copo cheio d'água. A cada obrigação, tarefa, pedido ou cobrança, alguém vem e bebe um pouco. E quando você olha, o copo secou. A questão é quem está enchendo de novo. Se você não se prioriza, se não se escuta, se não respeita seus limites, vai viver com sede. E o pior, achando que isso é normal. Como se fosse sua função viver pela metade. Mas a verdade é que ninguém aguenta muito tempo sem se cuidar. Ou você recarrega ou quebra. A filosofia estoica traz um lembrete valioso. Ninguém pode dar o que não tem. Se você não cuida de si, não vai conseguir sustentar relações saudáveis, decisões firmes, nem mesmo o próprio caminho. Marco Aurélio já dizia que é melhor ser exigente consigo mesmo e tolerante com os outros. Não o contrário. Isso quer dizer que você precisa cultivar sua força interior com disciplina, presença e respeito. Porque o mundo vai te puxar para fora o tempo todo. Só você pode se puxar para dentro de volta. E esse investimento em si mesmo não precisa ser grandioso. Começa no básico. Um tempo de silêncio ao acordar. Comer com calma. Dizer não quando tudo dentro de você grita que precisa descansar. É nesses gestos simples que mora a reconstrução. Porque eles dizem: eu me vejo, eu me escuto, eu me importo comigo. E isso muda tudo. Um hábito que parece pequeno vira um escudo contra a exaustão do mundo. Estabelecer limites é fundamental. Gente que te ama de verdade vai entender quando você disser que precisa de uma pausa. E quem não entender, talvez não mereça tanto do seu tempo assim. Aprender a respeitar seus próprios horários, sua necessidade de silêncio, sua vontade de não estar disponível 24 horas por dia, é um ato de coragem. É como colocar uma cerca ao redor do seu jardim interior. Não para se isolar, mas para proteger o que há de mais valioso. No fim das contas, investir em você é uma escolha diária. E não se trata de egoísmo. Se trata de sobrevivência. Você não foi feito para viver esgotado, irritado, sem brilho. Você foi feito para crescer, para florescer, para viver com intensidade. E isso começa com uma decisão: se colocar como prioridade. A vida moderna tem um jeito sutil de nos enganar. A gente vai acumulando tarefas, assumindo compromissos, aceitando convites, dizendo sim, quando o corpo implora por um não. E aí, num piscar de olhos, sua agenda vira uma prisão com hora marcada para tudo, menos para você. Parece que quanto mais você faz, mais esperam que você faça. E quando finalmente tem um tempo livre, tá tão exausto que não sabe mais o que fazer com ele. O descanso vira culpa, a pausa vira desperdício, e a energia
escorre pelos dedos, sem nem pedir licença. Reflita por um instante. Quantas vezes você já se viu num evento, rodeado de gente, mas se sentindo sozinho e vazio por dentro, sorrindo por fora, mas implorando por silêncio por dentro? Isso não é frescura, é sinal. Sinal de que talvez você esteja se doando mais do que pode. E quando isso vira rotina, você não só perde a energia, você perde a si mesmo. Vai, ficando apagado, automático, como se fosse só mais uma peça numa engrenagem que não para nunca. É aí que entra a importância de selecionar bem onde e com quem você gasta sua energia. Às vezes, dizer não é o maior ato de amor próprio, e não precisa vir com justificativa longa. Basta um não posso agora, ou hoje preciso de um tempo para mim. Quem te respeita vai entender. Quem não entende, talvez esteja mais interessado no que você oferece do que em quem você é. E essa distinção é valiosa, porque sua presença vale muito e deve ser entregue com consciência, não por obrigação. O estoicismo fala muito sobre a arte de viver com intenção, de escolher o que merece nossa atenção, nosso tempo, nosso envolvimento, porque viver no automático é desperdiçar vida. Os estoicos sabiam que tempo é nosso bem mais precioso e que, ao contrário do que muitos pensam, ele não pode ser recuperado. O que você faz com seu tempo define o que você faz com sua existência. E se você está vivendo em função dos outros, quem está vivendo por você? Comece a se perguntar: isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Se a resposta for afasta, talvez seja a hora de mudar o rumo. Nem tudo que aparece no seu caminho precisa ser aceito. Nem toda demanda é prioridade. Nem todo pedido precisa de resposta imediata. Aprender a pausar é como reaprender a respirar. E nesse espaço entre uma pausa e outra, você encontra a si mesmo de novo. Então, se hoje você está se sentindo drenado, sem brilho, esgotado por dentro, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja onde você tem colocado sua energia. E a boa notícia é que isso dá para mudar, aos poucos, com firmeza, como quem fecha torneiras invisíveis que estavam abertas sem necessidade. Como quem retoma gota por gota a força de existir com presença. É curioso como a gente às vezes espera estar completamente no limite para começar a se mover. Espera o corpo gritar, a cabeça travar, o humor desandar. E só então pensa: preciso mudar. Mas e se a mudança começasse antes? E se a gente aprendesse a ouvir os sussurros antes que eles virassem gritos? Porque todo esgotamento começa com sinais sutis. Aquela irritação sem motivo, aquele cansaço fora do normal, aquela vontade de sumir por umas horas. O problema é que a rotina abafa esses sinais. E aí, quando percebe, já não é um cansaço, é a exaustão crônica. Repara como certas conversas te esgotam, como certos lugares te drenam, como certos hábitos vão te apagando devagar. Às vezes, o que mais consome nossa energia não são os grandes eventos, mas o acúmulo dos pequenos desconfortos que a gente finge não ver. É aquele sim que você deu quando queria dizer não. Aquela saída que você topou por obrigação. Aquela mensagem que você respondeu por educação, mesmo sem vontade. Cada um desses momentos rouba uma faísca da sua luz. E quando você nota, está caminhando no escuro. A resposta não está em se isolar do mundo, mas em ajustar o foco, priorizar o que te alimenta por dentro, relembrar o que te faz bem de verdade e, principalmente, começar a tratar seu tempo e sua energia como recursos sagrados. Porque são. Você não é obrigado a estar disponível para tudo, nem a carregar o peso das expectativas alheias. Existe um lugar onde você se sente inteiro. E é esse lugar que você precisa começar a visitar com mais frequência. O estoicismo nos lembra que viver bem não é viver correndo, nem agradando a todos. É viver com consciência, com presença, com intenção. Sêneca já dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E quando você começa a perceber onde está desperdiçando, a vida muda. Você passa a dizer sim com verdade, e o não deixa de carregar culpa. Porque você entende que se respeitar é o primeiro passo para viver com dignidade. Pensa bem,
Você não nasceu para viver apagando incêndios dos outros, nem para ser carregador de bagagem emocional alheia. Nasceu para trilhar seu caminho, para descobrir seu valor, para viver com propósito. E isso exige escolhas. Escolher com quem andar, onde estar, como reagir. Não dá para ter paz quando tudo em volta é ruído. Mas dá para construir silêncio por dentro. Dá para aprender a ser a calma no meio do caos. Então, se hoje você está sentindo que sua energia anda curta, talvez não seja falta de força, mas excesso de desperdício. E a solução não é se cobrar mais, é se cuidar melhor. Começa por reconhecer o que tem te drenado. E a partir daí, começa a fechar os vazamentos com firmeza e gentileza. Sua energia é vida. E vida, a gente protege. Muitas vezes a gente acha que se esgotar é sinônimo de produtividade, que estar cansado é prova de que está fazendo muito. Mas será que esse muito tem realmente algum valor? Será que o esforço está sendo investido na direção certa? Tem gente que vive ocupada, mas não sai do lugar. Que enche o dia de tarefas, mas continua sentindo um vazio que nada preenche. Isso acontece quando a gente vive no piloto automático, apagando incêndio atrás de incêndio, sem parar para pensar se esses incêndios são mesmo nossos. E a alma, nessa correria cega, vai ficando cada vez mais pequena. Você já se perguntou por que faz o que faz? Por que aceita o que aceita? Por que se força a sorrir quando tudo dentro de você pede um tempo? Essa desconexão entre o que a gente vive e o que a gente sente vai minando a nossa força de dentro para fora. E o resultado é aquele cansaço que não passa com uma boa noite de sono. É um esgotamento emocional, uma sensação de estar sempre em dívida com a própria vida, como se estivesse devendo tempo, alegria, leveza, a si mesmo. Tem horas em que parar é mais produtivo do que continuar, porque parar permite avaliar, redirecionar, recomeçar com mais consciência. E parar não é fracasso, é sabedoria. É olhar para dentro e perceber que você não é uma máquina, que o mundo pode até girar sem parar, mas você tem o direito de pisar no freio. E quando você pisa, não é só o corpo que agradece, é a mente, é a alma, é o coração. Porque eles estavam gritando por atenção há muito tempo, é nessa pausa que você percebe que estava vivendo no modo sobrevivência, que não estava escolhendo, só reagindo, que não estava caminhando, só sendo empurrado. E o mais bonito é que quando você para, até a respiração muda, fica mais profunda, mais presente, mais leve. A pausa, quando respeitada, é como uma brisa fresca no meio do calor. Ela refresca a alma, ela limpa a mente, ela devolve o fôlego que a correria roubou. A sabedoria estoica valoriza esse autocontrole, saber quando avançar e quando parar. Quando falar e quando calar, quando agir e quando apenas observar. Viver com sabedoria é saber medir o próprio ritmo, sem se deixar levar pela pressa alheia. Porque nem tudo que é urgente é importante, e nem tudo que é barulhento merece sua atenção. Você precisa aprender a ouvir seu silêncio. Ele sabe mais do que você imagina, então permita-se essa pausa, esse reencontro com o que te nutre. Pode ser um café tranquilo na varanda, uma caminhada sem rumo, uma tarde sem notificações. O mundo não vai acabar se você cuidar de si. E, na verdade, é só quando você se cuida que consegue oferecer o melhor de si para o mundo. Quando a gente passa tempo demais ignorando os próprios limites, o corpo começa a falar. Primeiro vem o cansaço que não passa, depois a irritação por qualquer coisa, e logo o desânimo se instala como se fizesse parte da casa. É como se você estivesse tentando correr com um peso amarrado nos pés. E a cada dia que passa sem um cuidado, esse peso vai aumentando. Até o simples ato de levantar da cama se torna uma luta. O problema é que muita gente acha que isso é só mais uma fase. Mas não é. É um alerta. Um grito silencioso pedindo socorro. A mente também sofre calada. Esgotada de carregar preocupações, de lidar com cobranças, de tentar agradar o tempo todo. Chega uma hora em que ela trava. E aí vem as crises de ansiedade, os esquecimentos,
a sensação constante de estar atrasado, mesmo quando está tudo em dia. O nome disso é sobrecarga emocional, e ela não se resolve com mais esforço, se resolve com mais gentileza. Gentileza consigo mesmo, com seus ritmos, suas falhas, suas pausas. Ninguém consegue florescer num solo seco. A filosofia estoica nos oferece uma visão clara sobre isso. Cuidar de si é parte da virtude. É um dever com a própria existência. Os estoicos acreditavam que devemos viver de acordo com a natureza, e isso inclui respeitar nossos próprios ciclos. Há tempo de avançar, mas também há tempo de repousar. A força verdadeira não está em nunca parar, mas em saber quando parar e por quê. A vida não exige perfeição. Ela pede presença. E presença só existe quando há energia, para estar inteiro. Já parou para pensar quanto da sua energia está indo embora tentando ser o que esperam de você? Tentando parecer forte o tempo todo? Agradar todo mundo? Viver sem causar incômodo? Isso não é viver, é atuar. E atuar cansa, porque exige um esforço contínuo para sustentar uma imagem. Mas quando você decide tirar essa máscara e ser quem realmente é, algo incrível acontece. A energia volta. Porque ser autêntico economiza esforço. Você para de brigar com sua própria natureza. Liberte-se da ideia de que só é válido o que dói, o que pesa, o que cansa. Existe força também na leveza. Existe coragem em desacelerar. Existe sabedoria em escolher onde você quer estar e com quem. Nem todo lugar te acolhe, nem toda companhia te soma. E tudo bem se afastar, se proteger, se priorizar. É esse filtro que vai garantir que sua energia vá para onde faz sentido. Então, da próxima vez que sentir seu corpo pesado e sua mente confusa, respire. Faça silêncio. Pergunte-se: o que está me drenando agora? E escute com atenção. A resposta pode ser mais simples do que parece. E quando ela vier, haja. Porque cuidar da sua energia é cuidar da sua vida. Tem um ponto em que a vida exige uma escolha. Ou você continua vivendo no modo automático, aceitando tudo que aparece, ou começa a viver com intenção, escolhendo o que realmente merece sua atenção. Viver com intenção não é fazer grandes planos mirabolantes, mas entender o que te nutre e o que te esgota. É perceber que cada sim que você dá para algo sem sentido é um não que você dá para si mesmo. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. Vai apagando o brilho do olhar, vai tirando o gosto pelas pequenas coisas, vai fazendo você esquecer quem era. Você já sentiu que está sempre correndo, mas nunca chega? Como se estivesse numa esteira, se movimentando, suando, cansando, mas sem sair do lugar. Isso é sinal de que você está ocupado demais, mas não necessariamente produtivo. E a diferença entre um e outro é enorme. Estar ocupado é fazer muito. Ser produtivo é fazer o que importa. E o que importa, você só descobre quando para, quando olha para dentro, quando decide que viver cansado não é mais uma opção aceitável. Os estoicos falavam muito sobre foco e direção. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. Isso vale para tudo na vida. Não adianta gastar energia discutindo o que é felicidade, equilíbrio, sucesso. Viva de um jeito que faça sentido. Escolha com consciência. Faça com verdade, porque é isso que define quem você é. E se você não escolher, o mundo vai escolher por você. E quase nunca escolhe com gentileza. E olha, não precisa virar tudo de cabeça para baixo de uma vez. Às vezes, uma mudança pequena já gera um impacto gigante. Dormir um pouco mais cedo, ficar 1 hora a menos nas redes sociais, dizer não para uma reunião que poderia ser um e-mail, reservar 10 minutos para fazer algo que você ama. Parece pouco, mas é assim que se começa a sair do automático. É assim que se retoma o controle, que se começa a viver com propósito, e não só por impulso. Você não precisa da aprovação de todo mundo, e nem precisa seguir o mesmo caminho que a maioria. Se todo mundo estiver indo na mesma direção e você sentir que não é para lá, que quer ir, pare. Reavalie. O estoicismo ensina que o sábio não se deixa levar pela multidão, mas pela razão. E a razão verdadeira
é aquela que nasce do silêncio interior, do encontro consigo mesmo, do entendimento de que paz não é estar cercado de calmaria, mas saber ser calmo mesmo quando tudo em volta está em tempestade. Então, se sua energia tem sumido e você não sabe bem por quê, talvez seja porque está vivendo demais para os outros e de menos para si. Volte para si, reencontre sua voz, reposicione seu foco. A vida que você quer começa quando você decide viver por inteiro e não pela metade. Tem uma hora em que a conta chega. Tudo aquilo que você ignorou, todo o limite, que você ultrapassou toda vez que você disse tudo bem, quando por dentro estava implorando por um descanso. Uma hora isso tudo volta. E volta com juros. Às vezes, na forma de um cansaço que parece não ter fim. Outras vezes como uma irritação constante com tudo e com todos. Ou então, como aquela sensação estranha de não estar mais reconhecendo a si mesmo no espelho. Como se você tivesse virado figurante da própria vida. E tudo isso por um motivo simples. Você deixou de se ouvir. Reaprender a se ouvir é como afinar um instrumento que ficou tempo demais parado. No começo parece estranho. Você até duvida se ainda sabe o que te faz bem, mas com paciência as notas vão voltando, as vontades vão surgindo. A voz interna, antes abafada, começa a ganhar força de novo. E é nessa escuta que mora o verdadeiro recomeço, porque você para de viver segundo o barulho de fora e começa a seguir o som do que vibra dentro. A filosofia estoica nos convida a fazer exatamente isso, distinguir entre o que vem de fora e o que nasce de dentro. Não é sobre ser indiferente ao mundo, mas sobre ser leal a si mesmo. Sobre entender que não dá para controlar o que acontece, mas dá para escolher como reagir. E escolher com sabedoria começa por saber o que você valoriza, o que você quer preservar, e principalmente o que você não aceita mais perder, inclusive sua própria energia. Imagine por um momento que sua atenção é uma lanterna. Onde você aponta, aquilo se ilumina. Agora pense, o que você tem iluminado ultimamente? O que tem ocupado seus pensamentos? O que tem consumido sua disposição? Talvez seja a hora de virar a luz para outro lado, de tirar o foco do que te pesa e colocá-lo no que te levanta. Às vezes, mudar o foco é tudo o que você precisa para mudar a história. Mas mudar exige coragem. Coragem para decepcionar os outros e agradar a si. Coragem para dizer não e lidar com o desconforto que isso pode causar. Coragem para sair da zona de exaustão, mesmo quando ela já virou zona de conforto. Porque o corpo se acostuma com tudo, até com o que faz mal. E aí você vive achando que estar cansado, frustrado, apagado é normal, mas não é. Você merece mais, muito mais. Então comece hoje, do jeito que der. Não precisa de grandes planos, basta um passo, um gesto, uma decisão, e que essa decisão seja por você, pela sua energia, pela sua vida, porque no fim das contas, ninguém vai viver por você. Essa missão é sua, e vale a pena ser vivida, com presença, com intenção, com alma. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas por onde eu começo? A verdade é que não existe um único caminho. Cada pessoa tem um ponto de partida. Para uns, o primeiro passo é dizer não para um convite que só suga. Para outros, é organizar o próprio espaço, limpar a casa como quem limpa a alma. E tem quem precise só de silêncio, desligar tudo por uns minutos e escutar a própria respiração. O que importa não é o tamanho do gesto, mas a intenção que ele carrega. Quando você faz algo com o coração, por menor que pareça, ele já começa a te recarregar. Você já viu um celular descarregado tentando funcionar? Não importa o quanto você pressione os botões, ele simplesmente não responde. E é exatamente isso que acontece com a gente quando insiste em continuar sem energia. Não é preguiça, não é fraqueza, é ausência de carga. E só quem respeita isso é capaz de se reconstruir, porque parar quando necessário é um ato de sabedoria. Só continua de pé quem aprende a se apoiar no momento certo. O estoicismo sempre ensinou que a verdadeira liberdade começa dentro, que ninguém pode te tirar a paz
se você decide preservá-la. E paz não é a ausência de problemas, é a decisão firme de não se deixar afundar por eles. Viver com clareza é saber o que merece seu desgaste. Nem todo conflito vale o seu esforço, nem toda batalha merece sua espada. Tem coisa que se resolve com silêncio, com recuo, com maturidade, com aquela força tranquila de quem já entendeu o próprio valor. E falando em valor, você se valoriza? Ou vive esperando que os outros façam isso por você? Porque se você não reconhece sua própria importância, qualquer migalha vira banquete. E isso te coloca na mão dos outros, te deixa à mercê da aprovação alheia, te torna refém de gente que só quer sugar, nunca somar. Mas quando você se enxerga com honestidade, quando entende sua grandeza, você para de mendigar atenção. Você começa a escolher com quem compartilha sua energia. E isso muda tudo. Reflita. Com quem você tem gastado seu tempo? Onde você tem investido sua presença? O que tem te drenado sem você perceber? As respostas podem estar bem na sua frente. Às vezes é uma rotina que te esmaga, às vezes é um ciclo que precisa ser encerrado, às vezes é um hábito antigo que já não serve mais. O mais importante é reconhecer. Nomear o que machuca é o primeiro passo para curar. Então não se culpe por ter se deixado levar. A vida é barulhenta e às vezes a gente se perde mesmo. Mas a boa notícia é que dá para voltar. Sempre dá. E quanto mais cedo você se recolhe para se reencontrar, mais cedo sua energia volta. Volta mais forte. Volta limpa. Volta sua. Em meio a tanto caos, uma das maiores demonstrações de amor próprio é filtrar o que você permite entrar. Porque nem tudo que chega merece ficar. Nem toda opinião vale ser considerada. Nem todo conselho vem de um lugar de sabedoria. Muitas vezes, a gente se sobrecarrega não pelos próprios pensamentos, mas pelos pensamentos dos outros. Alguém diz que você deveria estar mais à frente, ganhar mais, fazer mais, e isso cola na sua pele como se fosse verdade. Só que não é. Cada um tem seu tempo. E o seu não precisa ser comparado com o de ninguém. Já notou como algumas palavras ficam martelando na sua cabeça por dias? Uma crítica maldosa, uma frase cortante, um julgamento disfarçado de preocupação. Essas coisas grudam. E se você não estiver atento, elas se instalam feito erva daninha, sufocando o que há de bom em você. É por isso que o filtro precisa ser firme. Não é sobre fechar os ouvidos. É sobre selecionar o que você deixa entrar no seu mundo interior. O que vem para somar, fica. O que vem para ferir, passa reto. Você tem esse poder. Use. Os estoicos falavam muito sobre essa fortaleza interior. Uma mente bem cuidada é como uma muralha sólida. O que é bom entra e se acomoda, o que é ruim bate e volta. Mas para isso é preciso vigiar os portões. E os portões são suas escolhas. Com quem você anda? O que você consome? Onde você coloca seu foco? Tudo isso influencia diretamente na sua energia. Porque até o que parece inofensivo, uma notícia, uma conversa, uma postagem, pode aos poucos ir te drenando. Por isso, cuide do que você alimenta. Tem gente que se alimenta de fofoca e se espanta por viver ansiosa. Tem gente que consome violência em forma de entretenimento e depois não entende o motivo do medo constante. Não é coincidência. É consequência. Tudo que você coloca para dentro molda seu estado interno. Então seja seletivo. Seja exigente. Seja cuidadoso. Você não colocaria qualquer coisa no prato. Por que faz isso com sua mente? E não se trata de viver numa bolha, longe da realidade. Trata-se de fortalecer sua base antes de encarar o mundo. Um coração cheio de paz não se abala fácil. Uma mente bem ancorada não se perde com o primeiro sopro. Você pode estar no meio da confusão e, ainda assim, preservar sua clareza. Porque quem tem raiz firme resiste ao vendaval. E isso se constrói no dia a dia, nas pequenas escolhas. Então, quando sentir que algo está roubando sua energia, pare e observe. O que você tem escutado? Quem você tem deixado te influenciar? O que tem ocupado sua atenção? Essas perguntas são chaves, porque às vezes
O ladrão de energia não é um evento, mas uma rotina. E reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar sua força. A forma como você começa o seu dia tem o poder de moldar tudo o que vem depois. Se você já acorda correndo, respondendo mensagens, pulando etapas, atropelando o próprio ritmo, a chance de terminar o dia esgotado é enorme. O que começa em desordem raramente termina em paz. Mas se ao contrário disso, você acorda com intenção, dá um tempo para si, respira fundo antes de mergulhar no mundo, o cenário muda. É como preparar o solo antes de plantar. Quando você cuida do começo, os frutos têm mais chance de vir com sabor. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo. E a verdade é que ninguém tem tempo. A gente faz tempo. Às vezes, 5 minutos em silêncio valem mais do que 1 hora de correria. Uma xícara de café tomada com calma pode te dar mais energia do que 3 bebendo enquanto responde e-mails. O segredo não está na quantidade, mas na qualidade da atenção que você dedica a si mesmo. E a atenção é o alimento da alma. Onde você coloca sua atenção, ali floresce alguma coisa. O estoicismo ensina que o controle começa por dentro. Você não pode controlar o trânsito, o chefe, as notícias, mas pode controlar como vai lidar com tudo isso. E essa força interna não aparece do nada. Ela se constrói pouco a pouco, nos detalhes da rotina. Começa com uma respiração consciente, um pensamento claro, um olhar mais calmo. E quando você menos espera, está enfrentando o caos com a serenidade de quem já não se abala por qualquer tempestade. Criar pequenos rituais de autocuidado ao longo do dia é uma forma de manter sua energia protegida. Pode ser um banho demorado, ouvir uma música que te faz bem, escrever 3 coisas pelas quais é grato. Pode parecer bobagem, mas não é. Esses momentos são como pausas de abastecimento num caminho longo. Ninguém corre uma maratona sem hidratar o corpo. E ninguém aguenta a vida sem hidratar a alma. Você também pode praticar a presença ao longo do dia. Isso significa estar onde você está de verdade. Se está comendo, coma. Se está conversando, olhe nos olhos. Se está descansando, descanse por inteiro. Viver picado, dividido entre 1000 coisas ao mesmo tempo, só te esgota. A mente fragmentada é um campo fértil para a ansiedade. Mas a mente presente é como um lago calmo. Reflete com nitidez e responde com sabedoria. Então, comece a observar seus dias com mais atenção. Como você os inicia? Como você os preenche? Como você os termina? Talvez o que esteja te roubando energia não seja o mundo, mas o jeito como você tem se colocado dentro dele. E a boa notícia é que isso dá para mudar. Com gestos pequenos, com consciência, com presença. É curioso como muita gente só percebe que está exausta quando já está no chão. Quando o corpo não aguenta mais, quando o choro vem sem motivo, quando até as coisas boas parecem pesadas. Mas a verdade é que o corpo avisa antes. Ele sussurra no começo. Um desconforto aqui, um pensamento recorrente ali, uma falta de paciência acolá. O problema é que a gente aprendeu a ignorar esses sinais, a vestir o cansaço como troféu, a confundir exaustão com competência. E aí, quando tudo desaba, ninguém entende por quê. Você não precisa esperar o colapso para mudar. Dá para perceber no meio do caminho. Dá para ouvir seu corpo agora. Dá para olhar no espelho e perguntar: é isso que eu quero continuar vivendo? Se a resposta for não, então pare. Simples assim, pare. Não porque você fracassou, mas porque você se escolheu. Você entendeu que há uma forma mais leve de existir. Uma forma em que você continua sendo responsável, comprometido, presente, mas não esgotado, apagado, ausente de si. Os estoicos ensinavam sobre essa clareza. Diante das escolhas, que o sábio não espera a dor chegar para tomar decisões. Ele age pela razão, pela percepção sutil dos sinais da vida. Ele entende que o excesso, até de coisas boas, pode virar veneno. Então, aprende a equilibrar, a dizer chega antes de ser tarde, a sair do ambiente que o oprime antes que a alma fique doente. E esse tipo de sabedoria só nasce quando a gente para de se trair. Tem um tipo de traição que é silenciosa,
Quando você diz, tá tudo bem, para não incomodar. Quando aceita mais uma tarefa para não parecer fraco. Quando sorri para esconder o nó na garganta. E isso vai se acumulando como água represada, até uma hora em que transborda. E quando transborda, vem forte. Leva tudo. O humor, a motivação, a vontade de seguir. Por isso, não espere essa onda. Construa canais antes. Abra espaço para o seu sentir. Deixe-se existir com verdade. Você tem o direito de estar cansado. Tem o direito de mudar de ideia. Tem o direito de descansar sem se justificar. A vida não é uma linha reta. Tem curvas, pausas, desvios. E tudo bem. O importante é que você siga em frente sem se perder de si. Sem abandonar quem você é para caber onde não faz mais sentido. E se hoje você precisa de pausa, tire. Se precisa de silêncio, busque. Se precisa de recomeço, permita-se. Afinal, recomeçar não é fracasso. É sabedoria. É reconhecer que a rota não estava boa e decidir ajustar. Isso é maturidade. Isso é força. Isso é cuidado. E o cuidado que você oferece a si mesmo hoje vai definir o tipo de vida que você constrói amanhã. Talvez a gente viva cercado de distrações justamente para não precisar olhar para dentro. É mais fácil rolar o feed do que encarar o vazio. Mais fácil responder uma mensagem do que se perguntar o que está doendo. Mais simples rir de um vídeo qualquer do que chorar por algo mal resolvido. Mas o silêncio, por mais desconfortável que pareça, é necessário. É nele que a verdade se revela. É nele que você escuta o que o barulho esconde. Só que a maioria foge do silêncio porque sabe, mesmo sem saber, que ele não mente. E quando você começa a se permitir esses momentos de introspecção, descobre coisas que estavam adormecidas, vontades esquecidas, dores abafadas, sonhos que ainda insistem em bater no peito. E aí vem aquele pensamento: por que eu deixei tudo isso de lado? A resposta quase sempre é a mesma: para agradar, para cumprir, para caber. Só que agradar o mundo enquanto se abandona é o mesmo que regar o jardim do vizinho enquanto o seu seca. E quando o seu jardim seca, nem as flores dos outros te encantam mais. O estoicismo traz um convite precioso. Não espere o mundo parar para encontrar a paz. Encontre a paz e leve ela com você onde for, porque a vida não vai desacelerar. Mas você pode. Você pode decidir se mover com calma mesmo em meio à pressa. Pode escolher responder com serenidade mesmo quando for provocado. Pode optar por ser firme sem ser duro. Ser presente sem ser sufocado. Ser você com inteireza, mesmo que o mundo peça máscaras. E viver com inteireza é isso. Se reconhecer até nos momentos mais difíceis. Aceitar que há dias em que a força falha e tudo bem. Que há momentos em que o medo vem e tudo bem. Que há fases em que tudo parece fora do lugar. E tudo bem também. Porque a vida não é feita de linha reta. É cheia de curvas, altos e baixos, recomeços. E cada vez que você escolhe seguir, mesmo cansado, mesmo sem certezas, você prova que está vivo. E estar vivo já é um ato de coragem. Talvez ninguém te diga isso com frequência, mas você está indo bem. Mesmo quando se sente perdido. Mesmo quando acha que não está fazendo o suficiente. Só o fato de estar aqui, buscando clareza, tentando entender seus próprios passos, já mostra que há em você uma força silenciosa, uma vontade de não aceitar menos do que merece, e isso já é o começo de toda mudança real. Então, respira, solta os ombros, silencia um pouco. A vida vai continuar lá fora, mas o que muda tudo é o que acontece aqui dentro. E se você cuida do que tem por dentro, o lado de fora começa a se alinhar com mais leveza, mais verdade, mais energia de volta para você. Em algum momento da vida, todo mundo precisa reaprender a dizer basta. Basta para aquilo que machuca, para quem suga, para tudo que já não serve mais. Não é fácil, eu sei. A gente se apega, cria rotina até com o que nos faz mal. Mas chega um ponto em que o preço da permanência fica alto demais. E aí, mesmo sem querer, você sente. Ou muda, ou se apaga. Ou solta, ou desaba. A escolha pode ser dolorosa, mas é libertadora. Porque quando você diz basta,
está dizendo sim para si mesmo. Muita gente acha que cortar laços é sinal de frieza, mas às vezes é só sinal de maturidade. Tem relações que parecem casinhas de boneca, lindas por fora, vazias por dentro, e manter isso exige esforço demais para pouca verdade. Por isso, quando perceber que só você está sustentando, repense. Amor que depende de sacrifício constante. Não é amor, é resistência. E resistir cansa, gasta, drena. É como remar sozinho num barco furado. Mais cedo ou mais tarde você afunda. O estoicismo sempre pregou a importância de cultivar o que fortalece a alma, de escolher a companhia dos justos, dos que elevam, dos que compartilham o fardo e a leveza. Você não precisa viver cercado de gente para se sentir completo. Precisa sim estar em paz com quem você é quando ninguém mais está por perto, porque a solidão escolhida é liberdade. E a companhia errada é prisão. Saber a diferença entre as duas é sabedoria rara, mas acessível. Quantas vezes você já se forçou a continuar em lugares onde não era bem-vindo? Quantas vezes fingiu estar tudo bem só para manter as aparências? Quantas vezes riu sem vontade e disse sim, querendo gritar não? Essas pequenas traições diárias vão desgastando a alma. E a gente nem percebe. Vai anestesiando os próprios sentimentos até não saber mais o que é verdadeiro. E quando a verdade some, o cansaço toma o lugar dela. Você merece estar onde é valorizado, onde sua presença tem significado, onde seus silêncios são compreendidos, onde seu cansaço é respeitado. E quando isso não acontece, o melhor que você pode fazer é ir embora. Não com raiva, não com escândalo, mas com firmeza, com amor próprio, com a certeza de que estar inteiro vale mais do que estar aceito. Porque quem se aceita não precisa da aceitação dos outros para existir em paz. A sua energia é seu tesouro. E todo dia o mundo vai tentar comprá-la por muito pouco. Cabe a você decidir se aceita a troca ou se guarda com carinho o que tem de mais valioso. A vida muda quando você entende que dizer basta é um ato de amor, não de rejeição. Chegar até aqui não foi sorte, foi decisão, foi escolha, foi resistência silenciosa em dias difíceis, foi a força de continuar mesmo quando tudo em volta dizia para parar. E agora talvez você esteja num ponto em que precise repensar sua rota, avaliar os pesos que carrega, refletir sobre o que vale a pena manter. Porque o que cansa nem sempre é o que se vê. Muitas vezes, o que mais consome é o que a gente sente e não compartilha. Aquele silêncio interno que dói, mas que não encontra espaço para sair. E isso precisa de atenção, de cuidado, de escuta. A verdade é que a vida moderna exige demais. A gente tem que estar sempre bem, sempre pronto, sempre produzindo. E nessa busca por desempenho, a alma vai ficando de lado. Mas o que move tudo é ela. E quando ela adoece, nada mais sustenta. Você pode até continuar sorrindo, mas o brilho no olhar denuncia. Pode continuar fazendo, mas sem prazer. Pode continuar falando, mas sem verdade. E viver assim é cruel. É sobreviver quando o que você merece é viver. Os estoicos ensinavam que o maior bem que podemos preservar é a nossa tranquilidade interior. E essa tranquilidade vem quando você sabe que está sendo fiel a si mesmo. Quando não precisa se esconder, nem se moldar, nem fingir. Quando você se olha e sente orgulho do que vê. Isso não tem preço. E se exige alguns afastamentos, algumas escolhas difíceis, alguns recomeços, que assim seja. Porque viver em paz é mais valioso do que qualquer aparência de sucesso. Agora, olha para sua vida com honestidade. Quais áreas estão drenando sua energia? Quais hábitos, pessoas ou pensamentos estão sugando mais do que devolvendo? Essa reflexão não é para apontar culpados, mas para te dar poder de ação. Você não precisa aceitar tudo como está. Pode ajustar, pode escolher diferente, pode criar uma rotina mais alinhada com sua essência, pode aprender a viver com mais presença, mais propósito, mais leveza. Não espere quebrar para se consertar. Não espere se perder completamente para querer voltar. Quanto antes você se perceber, mais cedo pode se resgatar.
E o resgate começa quando você decide olhar com carinho para si mesmo. Não para se criticar, mas para se acolher. Para entender que estar cansado não é sinal de fraqueza. É sinal de que você deu demais. E agora chegou a hora de receber. De si mesmo, principalmente. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Já demonstrou que se importa consigo. Que quer mais do que apenas sobreviver. Que deseja viver com sentido, com presença, com verdade. E isso é nobre, é raro, é estoico. A partir daqui, cada escolha sua pode ser uma declaração silenciosa de amor próprio. Que você siga firme, que você se mantenha fiel à sua essência, que você não se esqueça, sua energia vale ouro. Proteja como tal. Se esse vídeo falou com você, se alguma parte tocou o teu coração ou te fez repensar o rumo das coisas, então não deixe isso passar batido. Assuma esse compromisso com você mesmo. Volte quando precisar. Anote o que fez sentido. Compartilhe com alguém que também precisa reencontrar sua força. E se quiser continuar essa caminhada de dentro para fora, cheia de clareza, propósito e presença, eu te convido a mergulhar na playlist Foque em Si aqui no canal Estoicismo Racional. É lá que estão os vídeos que mais vão te lembrar quem você é e quem você pode se tornar.